Agora na 88 FM. Debate 88. Política, religião, comportamento e temas atuais em debate na 88 FM. Debate 88. Participe, dê a sua opinião. Está no ar. Debate 88. Hoje, 13 de setembro, sexta-feira, ano 2024, mais um debate aqui na Rádio 88. O tema: o suicídio é um pecado imperdoável? Estamos no Setembro Amarelo e o tema do suicídio permanece como uma questão delicada e controversa, tanto dentro quanto fora da comunidade cristã. Em muitos casos, ele é tratado como um tabu, mas é uma realidade dolorosa que atinge muitas famílias, inclusive dentro da igreja. Tradicionalmente, algumas denominações cristãs têm ensinado que, como o suicídio envolve tirar a própria vida, um ato que não deixa espaço para arrependimento posterior, ele se configura como um pecado imperdoável, pois a pessoa não tem chance de se arrepender antes de morrer. Esse entendimento gera um grande peso sobre as famílias e amigos que perdem um ente querido para o suicídio, criando uma atmosfera de culpa, de desespero. No entanto, à medida que as discussões sobre saúde mental e depressão evoluíram, muitas igrejas passaram a reconsiderar essa visão. A Bíblia ensina que todos os pecados podem ser perdoados por meio de Cristo e que o amor e a graça de Deus são infinitos. Um argumento cada vez mais aceito é que, em muitos casos, o suicídio é o resultado de uma doença mental grave, como a depressão, que pode distorcer o julgamento e levar a pessoa a cometer atos que normalmente não faria. Diante disso, o que queremos esclarecer no debate de hoje é: segundo as Escrituras, podemos entender o suicídio como um pecado imperdoável? Fazendo parte da mesa, o pastor Lucas Brandão, e ele estará orando por nós nesse momento. Pai Santo, nós adoramos o Teu nome essa manhã. Obrigado, Senhor, por esse espaço, por essa rádio, por esse debate. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, nessa conversa, nesse debate, para que vidas possam ser esclarecidas e abençoadas. Nós cremos, Pai, que Tu és o Deus da vida, Tu és o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor tem vida abundante para nós e para os ouvintes. Que esse tempo aqui, Pai, possa trazer esclarecimento e visão do Senhor, visão do céu, para cada vida e cada ouvinte. Usa a minha vida, usa a vida dos pastores, colegas debatedores, do pastor Dário, da Letícia, de toda a produção, para que seja, Pai, um tempo de bênção e de edificação. Assim eu te oro em nome de Jesus. Amém. Olha, eu tenho o prazer de receber o professor Marcelo Arantes, da Projeto Vida, está conosco, fazendo parte da mesa. Professor, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui. Bom dia, meu pastor Dário, bom dia, pastores amigos, bom dia, Letícia. Bom dia a cada ouvinte dessa rádio. É um prazer estar aqui com vocês e um prazer debater um tema tão sério, tão precioso como esse. Da AD Casa com Palavra, pastor Rodrigo Machado, muito bom dia, graça e paz, querido. Graça e paz, bom dia, pastor Dário, Letícia, pastores, debatedores e a todos os ouvintes da Rádio 88. Muito bem, orou por nós já o reverendo Lucas Brandão, tudo bem? Bom dia. Bom dia, pastor Dário, graça e paz, que bom revê-lo. Tava comentando aí do seu hambúrguer, quem sabe em breve eu não como um também, né? Pois é, ontem em casa foi a noite do hambúrguer. Além viu? de radiologista, ainda tá cozinheiro ainda agora. Poxa vida, hein? Radialista. Eu tava pensando em ser radiologista, eu falei, arrumou mais uma profissão pra mim? Mais uma profissão, pastor Dário. Aí eu não aguento, né? Pois é. Aí eu não aguento. Mas, gente, vamos então dar início ao nosso debate.
Como eu falei no início aqui, nós estamos no Setembro Amarelo, né? E o tema do suicídio permanece como uma questão delicada e controversa. E a pergunta principal, né? Segundo as Escrituras, nós podemos entender o suicídio como pecado imperdoável, porque a Bíblia, ela menciona diretamente o suicídio como um pecado imperdoável, ou essa ideia vem de interpretações teológicas posteriores? É isso que a Bíblia fala mesmo? É imperdoável esse pecado? Pastor Rodrigo, quero iniciar com o senhor, por favor. Pastor Dário, eu trouxe uma frase aqui de Agostinho que eu acho interessante e pertinente. Naquilo que é essencial, unidade. Naquilo que é duvidoso, liberdade. E em todas as coisas, a caridade. Antes de colocar o meu ponto de vista teológico, como arminiano que sou, eu gostaria de deixar bem claro aos ouvintes que a minha fala aqui não é uma demonstração de insensibilidade à dor de alguém que já perdeu um parente, um amigo, pelo suicídio. Eu quero deixar bem claro que eu me solidarizo com a dor deles, porém, no meu posicionamento teológico, hermenêutico, a ausência de evidências não é evidência de ausência. Eu vou repetir e vou tentar transliterar isso para o ouvinte. Quando eu olho lendo a Bíblia, nós não vamos encontrar o termo suicídio. Não existe. É um neologismo criado em 1737. Então, se eu procurar suicídio na Bíblia, não vai haver. Mas a evidência do suicídio está nas Escrituras. E nós vamos aqui mostrar alguns textos e sugerir algumas correntes de interpretação para afirmar que não existe salvação para quem se suicidou. Então, para o senhor não existe salvação. Não existe, não pastor existe. Dário. Não há pecado perdão. Imperdoável. Muito bem. Quero ouvir o reverendo Lucas Brandão. Pastor Dário, da pergunta do debate, a primeira parte eu estou totalmente de acordo, né? O suicídio é um pecado, como qualquer outra agressão à vida, como o homicídio é pecado também, mas biblicamente nós não vamos encontrar nenhum texto bíblico, e aí a gente vai ficar no princípio hermenêutico da reforma de somente a Escritura, para defender isso. Nós temos apenas um pecado que nas palavras do próprio Cristo é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então qualquer tentativa de classificar outro pecado como imperdoável, a gente vai estar incorrendo numa exegese, a gente vai estar acrescentando algo à Escritura que a Escritura não traz. Então, na minha visão, o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo nas palavras do próprio Jesus. Muitas vezes a ideia do suicídio ser imperdoável, ela vem de um problema do seguinte: a pessoa suicidou, ela não vai ter tempo de se arrepender. Então as pessoas tentam associar isso, não tem perdão porque não teve tempo de arrependimento. Mas se a gente pensar isso à luz de qualquer outro pecado, é muito complicado, porque alguém pode estar em algum lugar e ele fala uma mentira, que é um pecado também. E aí ele morre de maneira iminente, de maneira fulminante. Então ele vai para o inferno porque ele cometeu uma mentira. Às vezes as pessoas tentam colocar pecados uns acima do outro, o que também não tem base bíblica. Essa é a minha visão, pastor Dário. Ok, entendi. Professor Marcelo, e aí, a sua posição? Na minha opinião, depende. Depende do seguinte. Eu considero o seguinte: se você tem um pecado, se você cometeu suicídio por um ato voluntário de retirada da vida, porque eu desisti da vida, desisti de viver, então você está cometendo um pecado que é imperdoável, porque você nem se arrependeu disso. Você cometeu o pecado porque você queria fazer isso, você tinha essa intenção de tirar a própria vida, e aí nós cairíamos no não matarás lá, né? Mas, em contrapartida, quando uma pessoa passa por uma doença, ela está avaliada em uma depressão profunda, por exemplo, ela não está no seu estado mental, cognitivo, né? De maneira que ele pode tomar decisões acertadas, né? E, nesse caso, o suicídio ele é o desfecho de uma doença, né? Que precisa ser tratada. E quando ela não é tratada, eu considero que essa pessoa morreu pela doença e não pelo ato em si. Então, o professor vê que se a pessoa está fora de si, no caso, com a depressão, numa angústia, então... ela precisa ser tratada, né? Ela tem precisa ser tratada. E se ela não tratou, a decorrência da doença não tratada é a morte.
Eu penso como um câncer que você não trata. Sim. Você não tratou o câncer, você vai morrer porque você não teve o tratamento ali. No suicídio eu penso da mesma forma. Você vai morrer porque você não teve o tratamento ali. Né? Então existem essas... O nosso ouvinte branco, ele fala o seguinte: bom dia, Dário, eu acho que suicídio depende muito. Se a pessoa tiver com a sua mente doente, uma crise de depressão, não sei o que passa, só Deus pode julgar. Eu creio que ela está com a mente doente, então Deus pode perdoar ela. Sim. Bate com o que o senhor está falando? Que eu tô falando. Tá certo. Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa contra? Eu concordo com a visão do professor Marcelo, isso está dentro do que eu acredito também. E aí vem muito na questão do ser ou não imperdoável. Né? O perdão está para os filhos de Deus. Então, se um filho de Deus, numa situação de desespero, de uma doença, ele comete um ato desse, que não é estimulado, não é incentivado nunca pela palavra, é claro que não, como nenhum outro pecado, a graça de Deus é muito maior do que um pecado. Né? O Senhor, ele tem amor pelos seus filhos. Então, se é um cristão que numa situação de depressão, pelo uso de uma medicação, ou num ato de desespero, ele acaba recorrendo a isso, e os cristãos podem passar por momentos de se sentir assim. Nós temos 2 profetas na Bíblia que pediram a Deus para morrer. Nós temos o profeta Elias e o profeta Jonas, homens de Deus, né, que falam: Senhor, eu quero morrer, para mim seria melhor morrer. Então eles não chegaram a cometer um ato, uma tentativa de suicídio, mas pelo seu desespero desejaram a morte e tamanha angústia. Então, para alguém que é filho de Deus, a graça, ela superabunda. Há perdão em Jesus. Agora, se eu estou falando de um ímpio, ele está sem Cristo. E aí, sem Cristo, não há salvação. Né? Independente de ser suicídio ou não há salvação. Agora, para o crente lavado e remido pelo sangue de Cristo, os pecados têm perdão não pelo nosso arrependimento de um por um, mas porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Mas um cristão autêntico, fiel, ele pode simplesmente definir que vai desistir da vida. Ele pode fazer isso. Né? Ele pode agenciar sobre a vida dele, não pode? Então, nesse caso, se ele teve essa agência e falou assim: não, eu vou me matar porque aqui termina a minha vida, porque eu quero fazer isso. Então, ele está num pecado que ele não vai ter perdão. Porque ele está consciente. Porque ele está consciente. Está fazendo consciente, é isso? É. O pastor Rodrigo falou que a Bíblia não menciona o suicídio, né, logo no início da sua palavra. Mas, por inferência, nós temos o caso de Saul. Saul se lançou contra a sua própria espada e se matou. Como é que o senhor explica isso? Pastor Dário, deixa eu discorrer aqui em alguns minutos, de maneira bem cirúrgica, porque, como é um debate, nós temos que ouvir todas as opiniões. Sim. Nós acreditamos que a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Verdade. E nós fazemos uso de uma expressão da Reforma Protestantista: a Bíblia, somente a Bíblia, toda a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, na ordem talmúdica, o 6º mandamento é: não matarás. É um mandamento relacionado criatura com criatura. Só que Jesus veio e, pregando, disse que o 2º maior mandamento de todos é amar o teu próximo como a ti mesmo. É verdade. Então o Antigo Testamento traz uma sombra sobre o Novo. O Antigo Testamento me mostra que eu tirar a vida do próximo é um pecado. E que esse pecado é digno de ser pago com a própria vida. Essa é a lei mosaica. Aí Jesus vem e diz: você não pode apenas não matar o próximo, porque você tem que amar o próximo como você mesmo. Então eu encontro aqui um entendimento de que, se eu não posso matar o meu próximo, eu também não devo cometer o suicídio. Olhando a Bíblia, Eclesiastes 7, versículo 17, Salomão diz: não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morreria antes do tempo? O que ele está querendo dizer assim? Por que morrer antes do tempo? 1 Samuel 2, verso 7. Ele dá a vida, ele tira a vida. Salmo 139, verso 16 diz que ele tem todos os nossos dias contados no seu livro. Então eu observo aqui que, uma vez que eu cometa o suicídio, eu estou contradizendo a palavra de Deus e o mandamento que ele nos deixou. E aí volto àquela questão: por que o suicídio
é algo que a Bíblia proíbe. Se você analisar, né, o original do texto de Jó, olha o que a mulher de Jó disse para ele. Amaldiçoa o teu Deus e morre. O que a mulher de Jó está sugerindo ali é amaldiçoe Deus e se mate. O que ela está sugerindo a Jó é uma prática de suicídio. Porém, ele dá uma resposta para ela. Fala-se como uma louca. Eu não vou me suicidar. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então eu percebo que quando eu pratico o suicídio, eu estou descumprindo um mandamento de Deus. Somente Ele pode dar a vida, somente Ele pode tirar a vida. Entendo. E o caso de Saul? Saul, ele se suicidou. Ele se lançou. Logo, Saul, na minha concepção hermenêutica, ele perdeu a salvação. Aí a gente pode entrar naquela pergunta de seminário. Qualquer iniciante no seminário vai fazer. Pastor, e Sansão? Como que Sansão se suicidou? E aí a Bíblia tem um cuidado, Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, são 16 personagens escolhidos a dedo de 613. E lá está o nome de Sansão. Ele é herói da fé, pastor? Mas ele se suicidou? Depende da sua perspectiva do texto. Então depende, né, o professor? Para mim, ele não se suicidou. Então, para mim, ele cometeu o quê? Um autossacrifício. Ele se sacrificou por uma causa. A mesma coisa é Jesus. Jesus não sabia que ele ia morrer? Sabia. Então, se ele se entregou, ele se suicidou? Se ele sabia que ia morrer, ele poderia fugir? Pastor Dário, que aqui eu tô concordando com o pastor Rodrigo, que o suicídio é pecado. Isso é evidente. O que eu acho que tá faltando a gente focar é o seguinte: é imperdoável? E o pastor Rodrigo, muito bem, muito biblicamente, está mostrando que é pecado, e eu concordo plenamente. Agora, o problema proposto hoje pra gente aqui é imperdoável? A gente tem como, biblicamente, classificar esse pecado acima dos outros pecados? Ele, por exemplo, está falando da questão de não matar o próximo. Eu tenho, por exemplo, um texto, 1 João 3,15, que o apóstolo João diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ou seja, para a Bíblia, quando eu odeio alguém no meu coração, é como se eu estivesse matando essa pessoa. Então, se eu me odiar, eu também estou me matando. Está vendo como é que é difícil eu classificar um pecado como imperdoável? E aí, a grande questão aqui, que para mim é impossível a gente defender o suicídio como pecado imperdoável. Pecado, ele é claramente, ninguém deve tirar a sua própria vida. Se suicidar não é solução para ninguém, não vai melhorar nada na vida de ninguém, não vai aliviar sofrimento para ninguém. Pelo contrário, a gente vai ter ouvintes aí falando do sofrimento que eles estão vivendo porque um familiar, um amigo, um parente, alguém querido, né, acabou se suicidando. Isso deixa uma marca de dor na família. Agora, a graça de Deus, ela é maior que os nossos pecados. Quando a gente coloca algo acima da graça, a gente está limitando o poder de Deus. E aí a gente volta no ponto que a gente já falou aqui. Um cristão autêntico, alguém que foi alcançado pela graça, num ápice de um desespero, numa situação de depressão, usando uma medicação, ele vai para o inferno porque no momento, né, o suicídio ele junta geralmente depressão, ansiedade e impulsividade. É aquela coisa do momento ali, num ato de desespero, num ato impulsivo, a pessoa faz algo contra a própria vida e às vezes não tem como voltar atrás, né? Às vezes ele é, infelizmente, eficaz na sua atitude. Por conta disso, ele vai para o inferno. A base bíblica, e esse eu acho que a gente tem que ser o ponto, que é pecado, o suicídio, o homicídio, a automutilação, a agressão contra a vida sempre vai ser pecado, pastor Dário. Tá certo. Agora, professor, queria falar, né? Não, eu ia perguntar do Sansão, né? Tá certo. Mas e aí o pastor falou sobre Cristo, né? Eu acho que a diferença básica existente aí é que Sansão, ele no seu ato, mesmo sendo o ato heróico e tal, ele inflige a si mesmo uma morte, né? Enquanto Jesus, não, né? Tem essa diferença básica. Quem inflige a morte a Jesus são os romanos, né? Ou as pessoas que o crucificaram, né? É uma diferença básica. Sim, então o pastor acredita que foi suicídio. Do qual? De Sansão. Eu acredito que o ato dele em si foi um ato de guerra. Foi um ato de guerra. Né? E no ato de guerra você causa morte ao outro. Mas o ato em si é um ato de suicídio, sim. Né? O pastor Dário. Sim. É agora que eu vou tentar polemizar. Mas tentando esclarecer. Eu sou arminiano. Eu creio na expiação ilimitada. Eu creio que Deus é poderoso para perdoar todo e qualquer pecado.
Parece-me agora que eu estou cometendo um erro de exegese, tendo em vista um texto que está nos sinóticos, não é verdade? A gente pega aqui, eu fiz a minha liçãozinha de casa, Mateus 12, 31, Marcos 8, 3, 28, Lucas 12 e também João, não no Evangelho, mas na sua epístola, capítulo 5, versículo 16, onde ele fala sobre esse pecado imperdoável. E aí tem muito cristão que cita isso, mas não consegue, para mim, descrever o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Muita gente fala, o único pecado imperdoável é a blasfêmia. O que é blasfêmia? Bugou. Não sabe o que é blasfêmia. E aí, muitas vezes, por não saber, cometemos uma má exegese do texto. Existem 4 escolas para interpretar esse texto. Eu não tenho tempo para discorrer delas aqui, mas é só para a gente entender o que algumas pessoas pensam. Eu vou falar 3 nomes conhecidos: Crisóstomo, Jerônimo e Beckhoff. Eles acreditam que essa expressão pecado imperdoável se restringia apenas ao ministério de Jesus. Que após o sacrifício de Jesus, esta palavra não tem mais validade. Então o que eles acreditavam? Que naquele momento, analisando aquele contexto, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, e aí Jesus vai dizer, contra mim, contra o Filho do Homem, vocês podem falar, mas contra a obra que eu faço por ele, vocês não podem falar. Então existe esse pensamento. Se eu fosse adepto a esse pensamento, para mim estaria aqui uma palavra-chave. Eu diria para você, olha, eu sigo essa corrente teológica de Jerônimo, Crisóstomo e Beckhoff, que diz que este versículo é apenas para o tempo de Jesus e não para o nosso tempo. E aí alguém vai dizer, mas você precisa, pastor Rodrigo, analisar o contexto. Jesus expulsa um demônio. E aí eles vão dizer que Jesus expulsou o demônio por causa do demônio, ou pelo próprio demônio. Pelo príncipe dos demônios. Pelo Beelzebu, pelo Senhor das moscas. E aí Jesus vai dizer, como que eu vou expulsar um demônio em nome do demônio, sendo que uma casa dividida não subsiste? Bom, para a gente resumir aqui, o que eu entendo, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É eu recusar a ação do Espírito Santo voluntariamente. É eu saber o que é pecado através da ortodoxia, mas eu continuar pecando, não tendo ortopraxia. Muito Em bem. suma, seria isso. Então, o que é blasfêmia? Não é apenas falar mal, não é debochar, não é chacotar, é rejeitar a obra que Cristo fez Certo. e atribuí-la a Satanás. Olha, eu ia falar, que professor. esse texto que o senhor está falando, pastor, ele bate com o texto de Hebreus 6, 4, 6, que fala justamente sobre isso, de alguém que aceitou o agir do Espírito Santo e em algum momento deixou de aceitar. E aí em Hebreus diz que isso é algo imperdoável também, né? Mas a questão aqui do suicídio, eu acho que a gente precisa separar isso. A questão bíblica, a gente tem lá a questão que a gente coloca como o pecado em si, do não matarás. Tá? E aí a gente fala o seguinte, olha, isso é um pecado e ele não é perdoado porque no ato a pessoa não tem mais como voltar atrás, né? E a gente tem um problema, porque e a pessoa que não está com as suas faculdades mentais ok? Como é que é? Como é que eu faço com essa pessoa? Ela não está no seu tempo, que a mente dele não está ok. Ele está doente. E aí? Eu concordo, tá? Concordo que é pecado. Eu concordo que se eu estou em um ato diferente do senhor, eu acho que alguns cristãos, ele pode definir. Ele pode falar assim, não, eu não quero mais viver, eu tive um... eu lido com adolescente todo dia. Né? Porque eu trabalho numa escola e lido com adolescente todo dia. Eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Os adolescentes falam sobre suicídio como se fosse algo mais normal. uma saída para o problema dele. Sim. E não existe nessa tribo ser evangélico ou não. O maior índice de suicídio está entre 18 e 25 anos hoje. Tá? Então, eles falam sobre isso. Inclusive, dentro das nossas igrejas, eles falam sobre isso. E eles são cristãos autênticos. Sim. E aí, ele pode definir, porque teve um problema,
uma crise amorosa, né? A namorada dele terminou com ele. E ele fala assim, irmão, não quero mais viver, porque esse problema é demais pra mim. Como é que faz com essa pessoa? O pecado tá ali. Ele fez um ato na perfeita faculdade mental. Sim. Esse cara não tá perdoado. Quando a gente fala de um cristão, e aí eu acho que a diferenciação de perdoável para imperdoável depende muito de estar ou não estar em Cristo. Né? Porque a salvação só há em Cristo, o profeta Jonas vai dizer, né, ao Senhor pertence a salvação. Se um cristão ele dependesse de se lembrar e pedir perdão nominalmente por cada pecado que ele comete, ninguém seria perdoado. A gente comete uma série de pecados que a gente não chega nem à consciência, às vezes, de isso que eu fiz foi pecado. Mas por que a gente é perdoado? Pelo sacrifício de Jesus, pela graça de Deus. E aí quando eu digo que um cristão verdadeiro, né, o pastor Dário, ele perguntou aqui do rei Saul. Né? Rei Saul se matou e geralmente a gente vai falar de suicídio, a gente vai falar de Saul e de Judas. Saul, o rei que Deus já havia rejeitado. Era um homem que não tinha o coração em Deus. Judas, o filho da perdição. Então são dois que não eram crentes verdadeiros no Deus verdadeiro. Eles estavam ali cumprindo um papel que havia no plano de Deus. Então a gente não pode pegar como caso, eles não tiveram perdão. Saul não teve perdão porque ele já tinha sido rejeitado por Deus. Não foi por conta do suicídio em si. O suicídio foi só a cereja do bolo de uma vida de impiedade que ele já cometia. Entendo. Judas, a mesma coisa. Já era um homem ímpio, ele já desviava as ofertas, já era alguém que não tinha o coração em Deus, Tava traiu totalmente fora. Jesus. Agora ele deixa não eu ser- era um crente que, eu era crente, aí porque eu me suicidei, eu fui condenado. Ele é chamado de filho da perdição desde o começo. Ele já era apontado como aquele que trairia Jesus. Entendeu? Agora então, eu não é a gostaria- questão do Dário, suicídio em si. rapidamente. Sim. Só pegando o gancho aqui no pastor Lucas falando aqui, a questão não é alfinetar, não é provocar, mas é entender e fazer com que o ouvinte entenda também. Por exemplo, se a pessoa não é cristã, pessoa não cristã, e desculpe, eu não quero ofender ninguém aqui, ela comete suicídio, logo ela não vai ser salva porque ela não era cristã. Foi mais ou menos o que ele disse. O ápice da loucura de Saul, de Judas, foi o suicídio. E aí a gente pode até entrar num texto, na NTLH fala que Judas se arrependeu, mas na verdade não é metanoia, ali é metamelomai. É um remorso que ele sentiu, por isso ele se suicidou. Então, um não cristão, quando pratica o suicídio, ele já está condenado porque ele não era em cristão, ele não estava em Cristo. Sim ou não? Sim. E agora, quando um cristão pratica o suicídio, ele não perde a salvação? Qual a base bíblica para isso, pastor Rodrigo? Para dizer que um pecado anula a salvação. Um pecado específico. Porque você colocou a questão da blasfêmia Se nós aqui. confessarmos a Jesus, Você colocou a se questão nós da nos blasfêmia aqui. arrependemos. E aí eu queria que você, se você puder ou quiser, trouxesse que relação você pode fazer entre a blasfêmia com o Espírito Santo e o suicídio. Se há base bíblica para fazer essa associação. Você falou, por exemplo, de visões. Eu também não concordo com a visão que você citou, de que a blasfêmia era algo só para o tempo ali de Jesus e acabou. Agora, fazer a relação entre blasfêmia contra o Espírito Santo e suicídio, biblicamente, eu não vejo essa possibilidade. Até porque há blasfêmias e blasfêmias. Por exemplo, Paulo vai dizer, eu era blasfemador. Né? E Paulo conhecia o pecado. Ele conhecia a lei de Deus, ele foi criado na lei de Deus. Mas ainda assim foi alcançado pela graça. Agora, o único caso de pecado imperdoável que a Bíblia cita é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente consegue associar, biblicamente, isso com o suicídio? Tudo bem. Se a gente analisar alguns textos, então só quem blasfema contra o Espírito Santo que não é salvo. Ele, na verdade, é um apóstolo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, e aí a gente entraria na questão das escolas, de explicar o texto, como você já disse antes. Ela é característica de alguém que estava no meio cristão, ele sai da fé, e a Bíblia vai dizer que eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos, e eles começam a atribuir a Satanás as obras de Deus. É o contexto do texto que a gente já citou aqui. Sim. Aí quando a gente pega 1 Coríntios 6, 9 a 11, Apocalipse 22, 15, Apocalipse 21, 7. A Bíblia está dizendo, linkando ali pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Os homicidas, os cães, os adúlteros, os idólatras. A Bíblia está colocando ali algumas práticas Sim. que fecham a porta da salvação para mim. Sim ou não? Sim, mas aí eu vou pegar Mateus 5,28. Qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela, no seu coração. Sim. Então, se eu for pensar assim, nenhum cristão vai ter salvação, pastor Rodrigo. Ali a gente não está falando de alguém que é um cristão e comete uma falha. Porque para quem está em Cristo, nós temos a graça sobre nós. Ali é alguém que viveu a sua vida longe de Cristo.
Senão não vai ter salvação para ninguém. Porque os pecados que você citou aí, muitas vezes nós já em Cristo cometemos. Pode ser que eu não tenha cometido por ato, mas já cometi por pensamento. É o que Jesus vai falar no Sermão da Montanha. Quantas coisas a gente não comete em prática, mas comete em pensamento? Eu tenho uma pergunta para você, pastor Lucas, de um ouvinte. E nem todo suicídio é impossível. Diversos suicidas planejam ao ponto de escreverem cartas, inclusive pastores. Você não acha, pastor Lucas, perigoso dizer que não é imperdoável, já que tem gente que só não se matou por medo de condenação? A pergunta do Wesley, lá de Amparo. Pastor Dário, eu vou repetir o que eu já disse. Suicídio é pecado, não é solução para ninguém, não é alternativa para ninguém, não vai resolver problema nenhum. Agora, nós não podemos anular a graça de Deus e a salvação de Deus por um pecado. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que a obra de Cristo, ela tem um limite. Não é um incentivo. Não é um incentivo, de forma alguma. Claro. Quando eu digo que o suicídio é geralmente um ato impulsivo, é que, embora eu concorde com ele no que ele falou, tem pessoas que planejam, escrevem cartas, fazem planos, sim. E elas chegam a tentar várias vezes, infelizmente ou felizmente, antes de conseguir. E na última vez, no ato de impulso, elas acabam conseguindo. Agora, é uma coisa que quando você vai conversar com alguém que já tentou, ela fala, eu queria o tempo todo, às vezes, voltar atrás, se era alguém que estava em Cristo. Né? Só quem já passou por isso, e deve ter ouvintes aí que já passaram por depressão, como a gente está falando aqui, ou que já tentaram, já pensaram em suicídio, sabe que às vezes esteve ali com um remédio na mão, às vezes esteve ali com uma faca na mão, com algo ali pronto para tomar uma atitude impensável. Mas graças a Deus não tomaram. Então, geralmente, quando chega ao cabo o suicídio, é um ato de impulsividade, pastor Dário. É assim que eu penso. Alguém quer falar algo, acrescentar? Não, porque é o seguinte, eu quero entrar muito numa parte aqui sobre o preconceito evangélico, viu? Com relação à busca por terapia. Pode complicar o caso de pessoas que estão pensando em tirar a sua vida? Esse preconceito? Não, você não precisa de terapia. Às vezes fazem até brincadeira. Não, você não tem 2, 3 pias na sua casa, isso se resolve. E aí, eu queria também que vocês esclarecessem, ajudassem, né, os nossos ouvintes com relação a isso. Pastor Rodrigo. O professor tá olhando aqui muito pra gente aqui, vai. Então, o que eu acho? Eu penso o seguinte, você não leva o seu carro pro pedreiro arrumar. Não dá certo. Né? Então, nós somos acostumados, há algum tempo atrás, né? Não muito tempo atrás, todo e qualquer problema que nós tínhamos, nós levávamos ao pastor. Há 20 anos, 30 anos atrás, era assim, porque o pastor era a pessoa que mais entendia dentro da comunidade de todos os assuntos. De todos os assuntos. Né? Só que o nosso desenvolvimento social, nós estamos aprendendo com a vida que o pastor tem o seu cuidado, ele tem a sua área de atuação. A área de atuação do pastor tem a ver com a nossa vida espiritual, tem a ver com o cuidado do dia a dia. Né? E isso engloba o quê? Levar essas pessoas que têm problemas mentais, por exemplo, ou problemas que está passando por algum problema de depressão, ao profissional que lhe é de direito tratar. Né? E esse profissional normalmente é um terapeuta, né? Normalmente é um médico que estudou para isso. Muitas vezes nós associamos na igreja doenças mentais a demônios. Demônios. Né? E muitas vezes são relações químicas que acontecem dentro do nosso corpo. E precisa de uma psiquiatra. De traumas também, exatamente. Questões mal resolvidas. Então, existem uma gama de ações terapêuticas que precisam ser aplicados. E o pastor não é a pessoa mais indicada a fazer isso. Mas o pastor, muitas vezes, é a pessoa que mais conhece a sua ovelha. É verdade. E ele é a pessoa principal a indicar o caminho, a dar o caminho. Olha, vamos pro médico tal, olha, vamos fazer o tratamento tal, olha, será que não tem alguma coisa na prefeitura que a gente possa fazer, que possa atuar para que você tenha uma melhora, né, na sua condição? Então, eu acho que a gente tem esse preconceito de que tudo aquilo que nós não vemos, né, no nosso corpo, a gente fala assim, vamos pra academia, vamos comer melhor, vamos dormir mais, beleza, todo mundo aceita isso. Verdade. Quando chega em questões que são mais mentais, da alma, do espírito, a gente fala assim, não,
isso aqui não pode ser tratado por um médico. É verdade. Tem que ser tratado de maneira espiritual. Não necessariamente. Pastor Rodrigo. Eu acredito que na modernidade esse tabu tem sido quebrado. Eu vejo movimentações nas redes sociais, em comunidades locais, onde está sendo estimulado realmente as pessoas procurarem um tratamento psicológico, neurológico, a fim de trazer alívio e solução para os seus dilemas, para os seus traumas, para as suas frustrações. Reconheço que na minha infância, que não faz muito tempo, a gente tinha muita restrição, porque a gente espiritualizava tudo. Tudo era espiritual. Hoje não. Hoje a gente tem uma mente um pouco mais aberta e entende que existem coisas que é para o pastor, mas existem coisas que são para o psicólogo, para o terapeuta, para o psiquiatra e assim sucessivamente. Esse testemunho que eu tenho aqui é muito forte. Não quero me identificar, mas quero deixar meu testemunho. Sou pastora e sofri 2 anos de depressão profunda. E com isso tentei suicídio. Fui para pular da ponte. Tamanha era minha tristeza e dor na alma. Falaram que eram demônios. Porém, foi um período onde me doei na obra. Por demais, esqueci de mim. Mas para a glória de Deus, o Senhor me livrou. Estou de pé e curada. Faço tratamento com psiquiatra ainda hoje. Pastor Dário, eu amo a igreja, sabe? E sempre que eu tenho a oportunidade de defendê-la, eu vou defendê-la. E eu acho que é o seguinte, a igreja, de alguma forma, ela acompanha muito tempo que ela está vivendo. Então, quando a gente fala do preconceito que havia na igreja, a gente está falando do preconceito que havia na sociedade. A psicólogo era coisa de maluco, psiquiatra era coisa de maluco. E a igreja, ela, nesse tempo, acompanhava um pouco isso. Hoje, graças a Deus, a igreja tem se voltado muito para isso. Tô do lado do professor Marcelo, que eu conheci hoje, mas sei que era Perto Vida. Perto Vida tem projetos ótimos nessa linha. Vida Contagiante, Eu Pratico a Esperança, que tem atendimento psicológico. Eu trabalho lá no Eu Pratico Esperança. Fiz meu estágio de psicanálise lá com a pastora Adriana lá na época, não era nem Vida Contagiante, era um outro nome ainda. Mas fiz o estágio lá, até onde era a Sala do Mapa, agora nem é mais Sala do Mapa, lá mudou muita coisa. A minha igreja tem um projeto, Vida Emocionalmente Saudável também, com atendimento com psicólogos, com psicanalistas. Muito bom. Então, graças a Deus, a igreja, ela tem se aberto para isso, em ajudar as pessoas. E eu acho que questão emocional se trata com aconselhamento pastoral, sim, porque a oração ajuda muito, a Bíblia é importantíssima, mas não só do lado espiritual. A gente trata o aspecto espiritual, trata o aspecto emocional e trata o aspecto médico também. Isso é muito importante. Então hoje, demais. O que a igreja tem que fazer? Os pastores. Chegou uma ovelha para mim com depressão, eu vou aconselhar, eu vou orar, eu vou abençoar e eu vou indicar ela a ter um cuidado adequado. Muitas vezes também a igreja está atrapalhando, como no caso dessa pastora. Em que sentido? Ela está colocando um fardo para as pessoas. Eu já falei isso aqui no outro debate. Quem tinha que morrer pela igreja já morreu e ressuscitou. É verdade. Que é Jesus Cristo. Mas nós temos esse negócio então, de achar líderes e pastores, e aumenta cada vez mais também o número de suicídio de pastores no meio evangélico, eles precisam se cuidar. A igreja, assim como o pastor conhece a ovelha conhece o pastor. A igreja tem que estar atento também ao seu pastor. Eu sou um pastor que passei por depressão. No meio da pandemia, fiz tratamento para depressão por 2 anos, tomei medicação, fiz e faço terapia. É algo muito desgastante, às vezes, você tá à frente da obra de Deus. Muito. Graças a Deus, eu tive uma igreja que me deu todo o apoio, me incentivou, me deu suporte. Uma igreja que preocupa demais, que briga comigo para eu ter a minha folga, para eu tirar as minhas férias, que fica no meu pé para eu me cuidar. E isso é muito importante, porque o nosso meio não anula os nossos problemas. Os pastores vão passar por dificuldade, as ovelhas vão passar por dificuldade e nós somos sensíveis. Pastor Rodrigo, o senhor acha que as pessoas com depressão, angústias, tantos problemas mentais, se elas vão para o suicídio, cometem suicídio, elas perdem também a salvação? É um pecado imperdoável, mesmo elas estando doentes? Pastor Dário, eu vou continuar mantendo a minha posição firme em que o suicídio ele é uma prática que faz o cristão ou não cristão. Mas o senhor não acha que a pessoa doente, assim, com depressão, angústia, está fora de si, não sabe o que está fazendo? Eu acredito que a gente deveria tratar mais a causa do que o efeito. Esse é o problema. É você demorar para remediar a situação. Eu tive um gabinete, eu não ia falar isso, eu tive um gabinete segunda-feira.
Por essa razão, eu aceitei estar aqui. Eu não viria hoje, até porque eu tenho um compromisso, porém eu tive um gabinete de um obreiro que disse assim para mim, pastor, qual que é a sua posição? Se o senhor falar para mim que não perde a salvação ou depende, eu vou me matar hoje. E o que eu disse? O que eu falo no altar da igreja. Quando a gente tira a própria vida, a gente perde a salvação. E aí ele saiu e disse assim, por causa da sua palavra eu não vou me matar. Então, quando eu falo que existe uma possibilidade ou que depende, eu posso estar... Não é o caso dos meus amigos aqui, deixo claro. Sim, sim. Mas talvez sugerindo uma possibilidade para alguém fazer essa prática. E, por exemplo, né, o pastor Lucas ele falou de textos. Igual, eu queria que depois ele me explicasse Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E também 1 João 5,16. Se você vir pecar seu irmão um pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida a eles. Há pecado para a morte. E por esse digo que não ore. Então a Bíblia diz aqui em 2 textos, Hebreus e também 1ª Epístola de João, que existe pecado para a morte. Então assim, pastor Dário, é difícil a pessoa ouvir que quem se suicida perde a salvação. Mas eu preciso dizer a verdade. Eu tenho que fazer como Agostinho de Hipona. Digo a verdade com amor, mas não vou deixar que o amor me impeça de falar a verdade. Vocês dois, nessa situação de enfermidades da mente, o que vocês pensam? Acho que vocês já falaram alguma coisa, mas gostaria que vocês enfatizassem um pouco mais. Alguém que está em Cristo, Paulo diz, né? Pela graça nós somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém possa gloriar. Alguém que está em Cristo, que numa situação de desespero, ela passa por uma situação, porque ninguém em sã consciência vai se suicidar. Isso é fato. Né? Alguém que está bem não vai cometer suicídio. Então, um cristão, lavado e remido pelo sangue, alcançado pela graça, que num ápice de uma depressão, ou existem medicamentos, pastor Dário, que causam desejo suicida nas pessoas. Medicações que se usam, que a pessoa tem como efeito colateral pensamentos suicidas. Isso é comprovado. Há medicações que, se você ler a bula, tem lá dizendo que é um efeito colateral, pensamentos e ideações suicidas. Para mim, se alguém está em Cristo, é um eleito de Deus, é um filho de Deus, a graça é maior que qualquer pecado. E aí, eu sei que às vezes o tempo fica curto, mas eu entendo a preocupação pastoral do pastor Rodrigo. É difícil a gente responder algumas questões em gabinete. E as pessoas, com todo respeito a esse irmão que você atendeu, elas querem colocar pra gente a responsabilidade do que elas vão fazer. Se você disser, eu faço isso. Se você não disser, eu faço aquilo. Mas peraí, cada um é crente para conhecer a Bíblia e viver de acordo com a palavra. Agora, o que eu não posso aqui, na minha posição como pastor, respeito, é alguém que eu tenho carinho, que é o pastor Rodrigo, já tivemos aqui em outros debates, é afirmar que algo é imperdoável, sendo que a própria Bíblia não afirma. Então eu não posso criar uma doutrina sem base bíblica para isso. E eu acho que, infelizmente, quando alguém diz que é imperdoável, está fazendo exatamente isso. Professor, e aí? Só enfatizar o que você já disse também com relação a isso. Né? Enfatiza um pouquinho mais. Eu acho realmente que quando uma pessoa tem uma depressão, ela não está em suas faculdades mentais perfeitas. Isso não é um incentivo para ninguém e aí, se suicidar, né? Eu preciso é dizer importante isso, falar isso, né? Que eu realmente acho, diferente dos dois pastores, né? Eu acho que sim, tem pessoas que até marcam data, né? Para dizer, não, vou me suicidar. Essa pessoa, ela tá consciente de que vai se suicidar e tal. Então, existem esses casos. Podem ser poucos, mas existem. E também existem casos em que a pessoa não está em sua faculdade mental e ela precisa ser tratada. E aí, eu vou tratar antes. Mas nós temos pessoas que eles nem chegam a conseguir decifrar que elas estão em doença. Ela não consegue, ela não tem. A nossa sociedade, nós não temos atendimento a todas as pessoas. Né? Então, ok. Para mim, quando é doença... você tem uma possibilidade. Tem uma possibilidade, tá? Né? Olha, o Luiz Felipe, ele fala o seguinte: bom dia a todos, graça e paz, pastor Dário e debatedores. Sobre o debate, sou reformado e discordo da posição do reverendo Lucas. Não há salvação ao suicídio pelo fato da não eleição do mesmo, pois aquele que é eleito é convencido ao arrependimento por intermédio da graça. Se não há arrependimento, não há eleição.
está divergindo de 99% dos reformados calvinistas, mas respeito a opinião dele. Tá certo. Discordo da opinião dele, porque a Bíblia não faz lista, por exemplo, de pecado que um eleito poderia ou não cometer, mas respeito a opinião dele. Vamos ouvir o pastor Anderson Luiz. Graça e paz, pastor Dário. Amém. Ouvintes, os irmãos debatedores. Aqui é o pastor Anderson Luiz falando. Pensamento meu, somente para ter uma resposta dos mestres que estão no debate aí. Tem como pedir perdão do pecado antes de cometer? E depois de cometê-lo, não precisa mais pedir perdão ao Senhor Jesus para alcançar misericórdia? Porque entendo eu que depois de cometido o suicídio, não há possibilidade de se arrepender e pedir perdão, porque acabou a vida, né? Morreu. Somente para me entender aqui, queria que os irmãos, se pudessem, me responder essa pergunta. Pastor Anderson Luiz, da Congregacional. Pastor Rodrigo, responde ele pra gente. Pastor, é só pegar, na minha opinião, a raiz da palavra arrependimento. Arrependimento é metanoia. Mudança de mente. É mudança de mente que gera mudança de comportamento. Que é conversão. O que é convergir? Mudar a rota. Se alguém está destinado a se suicidar, ora arrependido, logo ele não vai se suicidar. É o meu pensamento. Porque senão não houve um arrependimento verdadeiro e genuíno. Um abraço, pastor Anderson, um amigo da época da Convencional, conheço pessoalmente. Um abraço, que bom que ele está ouvindo aí. Eu já coloquei minha posição nisso, né, pastor Dário? Eu acho que se a gente depender de ter que pedir perdão nominalmente para todos os pecados que a gente cometeu para ser salvo, a gente está criando uma condicionante em que ninguém vai ter salvação. Porque até mesmo o cristão mais fiel, mais dedicado ao Senhor, muitas vezes ele comete pecados que ele não chega à consciência desses pecados. Então, o que nos leva ao perdão é a graça de Deus. Olha, professor, gostaria de que o senhor começasse agora respondendo essa próxima pergunta. Por outro lado, se o suicídio for causado, né, por uma doença mental, depressão severa ou qualquer outra situação, como a igreja deve lidar pastoralmente com as famílias que perderam entes queridos para o suicídio sem trazer julgamentos? Porque eu já ouvi gente pregando púlpito e falando, seu filho foi direto para o inferno. Como tratar, gente? Como resolver e ajudar as famílias? Algum tempo atrás, nós tivemos um problema, né? Um problema sério com um conhecido que sumiu. O conhecido sumiu. Certo. Alguém da minha família sabia das intenções do sumiço. Sim, sabia. E esse ente da minha família ficou desesperado. E se aquela pessoa tivesse, de fato, cometido o suicídio, ia ser uma tragédia imensa. O lidar com a família tem que ser sempre em amor. Sempre em amor. Nós precisamos cuidar uns dos outros, né? E nesse momento, principalmente, a família ela precisa de um abraço. A família precisa de um afago. A família precisa de entender que Jesus pode fazer com que eles consigam passar por aquele momento. Quer dizer, passar não, mas sobreviver àquele momento. Sim, sim. Né? Então, o pastor ele tem que cuidar com muito carinho com a família. Né? Pastor Lucas. Concordo com o professor Marcelo, e eu acho que, assim, não só no caso de suicídio, né, mas a gente, como pastor, vai lidar com pessoas onde muitas vezes há um filho. Será que meu filho foi salvo? Será que meu filho não foi salvo? Meu filho estava lá no tráfico, por exemplo, ele foi morto. E o momento da morte não é, na minha opinião, o momento da gente condenar ninguém, porque eu vou repetir o que diz Jonas 2, verso 9, ao Senhor pertence a salvação. E é o momento da gente cuidar dessa família. Né? Essas indagações, será que foi salvo? Será que não foi salvo? Pastor, o que o senhor acha? Elas vão acontecer. E é o momento da gente colocar para a pessoa que Deus fez o que era a vontade dele. Deus tem consolo para essa família e a gente está ali disponível para cumprir o que a Bíblia diz, que a gente tem que se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Então a gente está ali para apoiar essa família. E o pastor Rodrigo? Eu corroboro com os dois. Esse momento é de solidariedade, de empatia, esse momento é de abraço, esse momento é de oração, porque não cabe a nós, diante de um ofício fúnebre ou diante de uma exposição de domingo,
falar de erros ou de acertos de determinadas pessoas. Eu ia até perguntar, como é que o senhor agiria num culto fúnebre de uma pessoa que se suicidou, tirou a própria vida? Eu nunca tive esse desprazer ou essa infelicidade ainda. Eu já passei alguns casos interessantes fazendo culto fúnebre, mas deixa isso por uma próxima situação que dá para virar meme aí na internet, aí, as coisas que eu já presenciei. Mas, pastor, eu aprendi na Bíblia do culto que no ofício fúnebre a gente não fala do morto. A gente fala de Jesus, a gente apresenta Jesus, porque é uma oportunidade ímpar de você lançar uma semente de esperança em um coração que está triste, em um coração que está debilitado. Então, sempre que eu faço ofício fúnebre, eu nunca falo sobre o morto em si. Eu falo para a família a respeito da esperança que é Jesus para dias melhores. Concorda, pastor Lucas? Sim. É assim mesmo? A palavra tem que ser pregada, né? Geralmente, o ofício fúnebre, a gente fala muito sobre o consolo do Espírito Santo para a família que está enlutada ali. Eu concordo com o pastor Rodrigo, eu gosto sempre de ter um lado evangelístico naquela palavra, porque independente da causa da morte, se é suicídio, né, ou outra, sim, eu acho que a morte faz as pessoas refletirem sobre a vida. Né? Até porque a morte não marca a data. Então eu posso estar vivo, saudável, novo, e o Senhor me chamar. E alguém pode estar muito idoso e viver até 100 anos. É verdade, verdade. Então é uma reflexão se eu estou colocando a minha confiança em Cristo ou não. Concordo. Olha, tem um ouvinte aqui, gente, que diz: bom dia a todos. Nesse debate acho que estão saindo muito do contexto. Tem perdão ou não por suicídio? Bom, a gente já entendeu aqui que quem acha que tem perdão, quem não acha que não tem perdão, mas tudo bem. Eu passei por uma fase muito ruim de depressão, ao qual tentei tirar minha vida na frente da minha filha, que na época só tinha 3 anos, onde peguei uma faca de açougue e tentei esfaquear direto no meu coração. Daí chegou minha prima e ficamos na luta corporal. Ela conseguiu tomar a faca de mim, porém a faca pegou meu punho e a palma da minha mão, onde fiquei com o braço deformado. Deus usou a missionária, que também era minha prima. Orou, Deus fez uma obra linda na minha vida, voltei para Jesus, estou curado. Ela até mandou a foto aqui, mas fiquei com a marca do pecado. Sempre olho para ela e me lembro quanto a dor era insuportável na alma. Mas é para a gente deixar marcado aqui, né, professor? Quem é a favor, quem não é a favor? Para mim, novamente... há perdão, né? Para mim, depende. Depende. Para você depende. Depende. Se é um ato cometido voluntariamente, não tem perdão. Jesus não morreu por nós, derramou seu sangue para nos redimir de todos os nossos pecados? Vou dizer a mesma coisa que eu falei para o Rodrigo, mas ele não infligiu a si mesmo essa morte. Né? Foram outras pessoas. Ele aceitou a condenação e foi. Né? Mas não foi ele que infligiu em si mesmo a morte. Né? E para as pessoas que têm doença, eu acho que tem uma chance. Agora, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Sim. Então todo mundo que está ouvindo a rádio nesse momento sabe que você pode estar doente se você está pensando em suicídio. E aí você precisa procurar um tratamento médico. A graça redentora, pastor Lucas, ela infringe em que nessa situação, hein? Ela traz salvação para os filhos de Deus, né? Eu vou repetir o que eu já disse. Suicídio é pecado sim, como homicídio, qualquer agressão à vida. Mas, tirando a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o único pecado que ele diz que é imperdoável, eu creio que para os filhos de Deus há perdão, graça e restauração, pastor Dário. Amém. Pastor Rodrigo. Continuo mantendo a minha opinião. A pessoa, quando ela se suicida, ela está perdendo a sua salvação, porque a Bíblia não fala, não tem um texto explícito. E eu vou dizer a frase que eu iniciei. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Não está explícito, mas eu entendo, lendo os textos e fazendo a exegese, de que a pessoa que comete suicídio, ela perde a sua salvação. Pastor Lucas, qual a palavra que você pode compartilhar para quem está pensando em tirar a sua vida e que pode estar nos ouvindo? Quero deixar bem frisado que tudo que falamos aqui não é para incentivar ninguém a tirar a vida. De maneira alguma. Muito pelo contrário. Nós somos a favor da vida porque o nosso Deus é a própria vida, né? Eu gosto muito de citar, pastor Dário, a Salmo 30, versos 5, a parte B, né? Que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Geralmente a pessoa que ela pensa no suicídio ou planeja o suicídio, ela acredita que não há chance de melhora, não há esperança, não há solução. Muitas vezes ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor, ela quer acabar com o sofrimento. E a palavra que eu tenho para essas pessoas é:
há vida abundante em Jesus. Cristo é Amém. poderoso para trazer salvação, trazer esperança, trazer consolo. O que a palavra diz em Jeremias 29:11: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e esperança. Eu creio que Deus tem esperança para quem está nos ouvindo. E se você está ligado e está pensando, ou já pensou, há vida abundante em Cristo, há esperança em Cristo. Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Ô, professor, muito obrigado também por ter vindo. Gostaria que você deixasse uma palavra aí para quem está pensando em tirar a sua vida. Por favor, professor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em momentos de crise, não fique sozinho, né? Fala com alguém, fala com o seu pastor, Amém. fala com o seu familiar, Glória a fala Deus. com o seu amigo, né? Porque Deus tem algo para você, uma vida abundante, como diz o pastor. Professor Marcelo Arantes, muito obrigado mesmo por ter vindo. Pastor Lucas Brandão também. Pastor Rodrigo Machado, muito obrigado por ter vindo. Qual a palavra, né, que o senhor deixaria para quem está pensando em tirar a sua vida? Pastor Dário, eu agradeço, foi uma oportunidade ímpar estar aqui. Eu termino dizendo para você, cuide bem do jardim da sua mente. O pensamento que você rega cresce. Como o pastor acabou de citar o texto de Paulo, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que edifica, pensai nisso. E talvez você que está aí passando por um momento de tensão, de pressão interna e não sabe o que fazer, guarde essa palavra. Gerar um testemunho dói, mas aguente firme. Quando a sua dor sarar, muitas vidas serão saradas através do seu testemunho. Muito obrigado por ter vindo. Nós terminamos aqui mais um debate aqui na Rádio 88 FM.